Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, a gente repercute o que foi o vestiário do Inter. Depois de mais um empate nesse Campeonato Brasileiro, o Inter segue sem vencer na competição e tem informações importantes também do que foi dito pelo técnico Paulo Pezzolano, garantindo a titularidade de um jogador que gera um tanto quanto uma polêmica em meio ao torcedor colorado, falando sobre o clássico Grenal do final de semana e reforçando o favoritismo do arquirrival do Grêmio. Tem também Bernabei falando, Félix Torres, Paulinho Paula. Tem muito pra gente falar desse vestiário do Inter. E duas informações que eu quero trazer aqui, tá? Sobre essa história de cobrança de Delcir Sonda, que está na justiça contra o Internacional, cobrando alguns milhões. A gente vai falar sobre isso e também a expectativa do Inter de anunciar um reforço nos próximos dias. Eu te conto tudo isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Eu me dei mal, eu fui no ambos marcam, mas fui na vitória do Inter por 2-1 contra o Remo lá em Belém do Pará. Acontece, os resultados da tarde eu fui bem, tá? Fui lá no jogo do Paris Saint-Germain, do Real Madrid, da Atalanta contra o Borussia Dortmund também. Me dei bem na tarde de Champions, mas nessa noite de Brasileirão acontece. É pra brincar. E sabe o que aconteceu? Eu ganhei uma chance extra de R$20 lá na KTO, porque eu fiz uma odd mínima de 1,80, fui na aba promoções, fui na aba da chance extra e aceitei participar. Tem um botãozinho verde, apertei no aceito participar e, mesmo que tenha errado o meu palpite, ganhei 20 pila para seguir brincando lá na KTO. Aproveita, faz o mesmo e vai dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter empatou com o Remo lá em Belém do Pará. O Inter que segue sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Internacional está dentro da zona de rebaixamento. É o 17º, 2 pontos. Ainda tem alguns jogos para rolarem, mas o Inter não corre mais o risco de ser lanterna porque o Cruzeiro empatou em casa contra o Corinthians. Então, amanhã tem Vasco e Santos. Se um dos dois vencer, o Inter desce para a 18ª. Se empatarem, o Inter ainda pode ali, por critérios, cair alguma posição, mas lanterna o Inter não tem chance de ser nessa rodada. Mas, claro, é muito início ainda de campeonato, né? Só 4 rodadas, mas óbvio que incomoda, porque o Inter ainda não venceu na competição. Depois do jogo, o técnico Paulo Pezzolano, em entrevista coletiva, justificou algumas situações, como, por exemplo, o Ronaldo, que é um dos melhores jogadores desse início de temporada do Inter, não ter sido titular. Ele disse que o Ronaldo não estava 100%. Não está lesionado, não preocupa para o Grenal, mas não estava 100% para começar. E aí ele dá para mim a grande resposta em relação à informação da coletiva. Ele diz que ele bota o Bruno Gomes como primeiro volante ao lado do Paulinho e não outro jogador que poderia entrar por ali, como, por exemplo, o Vidagra, porque o Aguirre é o seu titular da lateral direita. Então foi uma opção técnica do Pezzolano o Aguirre começar o jogo como lateral direito. Aí abre uma margem para a gente interpretar e especular aqui. O Aguirre é o seu titular e ele vai seguir sendo titular no Grenal, porque ele está dizendo, o Aguirre é o meu titular. Então leva a crer que o Aguirre também vai ser titular no Grenal, se ele é o titular do momento dele. Mas ele garante que o Aguirre é o seu titular e por isso o Bruno Gomes jogou como primeiro volante. Falou também que aguarda um retorno do Vitor Gabriel para o Clássico Grenal. Sobre o jogo, ele disse que o Inter poderia e teve oportunidades de matar a partida logo depois do primeiro gol do Alan Patrick, um golaço, foi logo aos 4 minutos do primeiro tempo. O Pezzolano disse que o Inter teve oportunidades de matar o jogo depois disso e não o fez, que criou muitas oportunidades e que isso é bom até certo ponto, mas tem que conseguir a conclusão e fazer os gols para sair com as vitórias no Brasileirão. Ele disse que sim, pode ter uma relação também com a ansiedade do time por essa primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, que a equipe tem que estar um pouco mais tranquila e que sim tem, de certa forma, uma relação. Não ter vencido ainda, uma ansiedade, e isso também pode ter atrapalhado hoje ao longo do jogo.
Sobre o Grenal do final de semana, o Pesolano reforçou o favoritismo do Grêmio. Ele disse que o favorito é o Grêmio, que o Grêmio contratou muito, botou dinheiro, tem um grande grupo, que o Inter também tem jogadores muito bons, mas que o Grêmio tem um técnico com uma experiência maior do que a dele, que tem 20 anos a mais, que tem outro tipo de experiência e de clubes e ligas que treinou ao longo da carreira, que é o Luiz Castro, e ele disse que não falou isso para passar uma responsabilidade para o Grêmio. Ele disse que ele está falando a realidade quando ele fala sobre o Grêmio ser favorito, e ele disse, agora eu já penso o Grenal, eu viro a chave, terminou o Brasileirão, penso no Grenal da final do Gauchão, jogo de ida às 18 horas na Arena no próximo domingo, tá? A gente vê alguns jogadores falando também na zona mista lá do Mangueirão em Belém do Pará. O Bernabei e o Paulinho, os dois disseram que ficou um gosto amargo, ficou um sabor amargo esse empate pelo que a equipe produziu de oportunidades dentro do jogo. O Paulinho disse, inclusive, que o professor deixa muito claro, né? O Pesolano deixa muito claro que não tem time titular. Então, para o Grenal, qualquer um pode jogar, porque todos os jogadores do elenco estão preparados caso precisem começar a partida, e também tranquilizou a torcida dizendo que foi só uma pancada no jogo contra o Palmeiras, por isso ele ficou fora das últimas 2 partidas, mas que ele está recuperado, foi uma pancada na lombar e por isso ele ficou fora do último jogo, tá? O Félix Torres, que eu até acho, tá, gente, que não teve uma atuação tão ruim hoje, eu ainda não tô tão confiante no nome dele, ele teve atuações ruins desde que chegou, mas hoje eu não acho que passou pelo Félix Torres o empate, né, o Inter ceder esse empate lá contra o Remo. E ele falou que está muito focado, que está gostando, que já está se adaptando bem à equipe. Disse que é confortável para ele jogar ao lado do Mercado, que é um grande jogador, de muita experiência, que ajuda todos os zagueiros do Inter e que para ele não tem problema jogar pelo lado direito ou esquerdo da zaga. Ele já jogou das duas formas, né? Pelo lado esquerdo e pelo lado direito aqui, desde que chegou no Inter, mas ele disse que isso não é um problema até então para ele, tá? Avançando para 2 informações que eu quero trazer aqui nesse vídeo. A primeira que está repercutindo muito sobre Delcir Sonda. Para quem não acompanhou, em alguns despachos que foram publicados no início dessa semana, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria dado um prazo de 3 dias para o Inter pagar uma dívida de 34 milhões de reais ao empresário Delcir Sonda. Empresário histórico que ajudou, é colorado e que em muitas oportunidades ajudou o Inter, como, por exemplo, na vinda do D'Alessandro em 2008. Tá? E, inclusive, parte dessa dívida está ligada ao valor do D'Alessandro. A dívida ela é maior do que esse montante, só que o que está sendo cobrado nesse momento é esse montante de 34 milhões. Tá? E aí, o que o tribunal deu? Prazo de 3 dias para o Inter pagar e um prazo de 15 dias para se defender dessas cobranças. É importante colocar que cabe recurso em cima disso, tá? E aí o que o tribunal permitiu para o Inter? Nesse prazo de 15 dias para se defender e contestar essas cobranças. Reconhecer o crédito do credor, nesse caso o Delcir Sonda e sua empresa, e depositar 30% do valor em execução e o restante da dívida em até 6 parcelas mensais com correção e juros de 1% ao mês, tá? Essa dívida, ela vem de alguns pontos importantes, ela é desmembrada, tá? A empresa do Delcir Sonda, que é a DIS, que é uma empresa que já teve aí, já empresariou atletas, enfim, ela repassou ao Delcir Sonda algumas dessas dívidas, tá? Era uma dívida inicial de 18 milhões de reais, só que com cobranças corrigidas, juros e tudo mais, e com multas também pelo não pagamento, elas somam 30 milhões atualmente. E ainda tem um valor que o Delcir Sonda emprestou para o Inter, tá? Lá em 2018, 2019, que é um valor de uma parcela de 2 milhões que foi enviado pelo Delcir Sonda ao Inter e depois uma de 10 milhões. E aí, corrigindo, esse valor de 2 subiu para 10 e o de 10 subiu para 20. Tá? Então é uma dívida maior do que os 34 milhões, mas o que está sendo cobrado a ser pago agora é os 34. O que o Inter diz, tá? O Inter diz que a tendência é não pagar essa dívida e carregá-la até o final do ano. Porque o Inter tem o entendimento de que o Delcir Sonda só está cobrando esse valor, e aí o Inter deixa isso, o Inter não diz textualmente, o Inter deixa nas entrelinhas que tem relações políticas. Por quê? O Delcir Sonda, a gente sabe, é muito aliado e muito próximo
dos opositores do presidente Alessandro Barcelos, como o Movimento Intergrande, por exemplo. Delcir Sonda estava ajudando na campanha do Roberto Melo contra o presidente Alessandro Barcelos, que acabou reeleito no final de 23. Então, o Inter acredita, a direção atual acredita, que essa cobrança vem muito carregada dessa questão de uma inimizade em relação ao presidente Barcelos, que até, pelo que eu ouvi de pessoas próximas da direção, tentou uma reaproximação com o Delcir Sonda, por exemplo, para que o Delcir Sonda ajudasse na construção do CT de Guaíba. O Inter tem ali um orçamento que acredita que com 100 milhões levanta o CT lá em Guaíba, e o Inter queria botar como homenagem, por uma ajuda do Delcir Sonda, o nome dele no CT de Guaíba. O Delcir Sonda não quis participar, tá? E do lado do Delcir Sonda, se diz que, por meio dos seus familiares e do próprio antes, porque para quem não sabe, o Delcir Sonda ele está com vários problemas clínicos, enfim, ele já é um senhor de idade, ele nem está vindo mais para Porto Alegre, ele está morando lá em Barueri, pelo que eu vi de pessoas próximas dele, num condomínio de luxo. A gente sabe, é um cara abastado com dinheiro, e o Delcir Sonda, por não estar numa situação tão boa, pela grande idade já que tem, ele tem uma debilidade física, que é importante, né? Então, o Delcir Sonda não vem mais para Porto Alegre, ele pediu para que a empresa parasse de investir em futebol, existe uma possibilidade, uma informação do João Batista Filho, da rede de supermercados do Sonda ser vendida. Então, assim, é uma situação um tanto quanto delicada, e existe um entendimento das pessoas próximas e do próprio Delcir Sonda que o Inter nunca tratou bem essa dívida com ele, nunca buscou ajeitar isso e ter um estreitamento de relação com o empresário, tá? Então é uma situação, desculpa se ficou um pouco longo, porque é uma situação delicada e eu expliquei aqui de forma resumida os pormenores, e agora está sendo cobrado. O Inter até diz, tá, que não tem esse prazo de 3 dias, que dá para postergar, e o Inter está sim com uma postura de não pagar essa dívida. Não pagar essa dívida, porque o Inter acredita que, como é uma questão também, de certa forma, na visão do Inter política, o Delcir Sonda retiraria da justiça essa cobrança de dívida quando terminasse a gestão do presidente Barcelos. Explicado? Bom, vamos para o próximo. Informação sobre zagueiros. O zagueiro do Novo Horizontino, Dantas, o Inter está descartando esse nome. O Inter não nega que tenha olhado para ele, zagueiro de 21 anos do Novo Horizontino, que agora até se fala num acerto com o Botafogo. Também despertou interesse do Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense. Fica claro, pelo que foi ouvido da direção do Inter lá em Belém do Pará antes da bola rolar, que o nome da vez é o Diego Carlos, zagueiro que está emprestado pelo Fenerbahçe ao Como da Itália. Porém, ele ganha muito. Ele ganha um salário acima de R$1 milhão, e isso dificulta. Mas o Inter, sim, está dizendo que vai conseguir trazer o seu zagueiro até o dia 3, fechamento da janela de transferências na próxima terça-feira. O Inter está muito confiante que até terça que vem vai ter anunciado mais um zagueiro para o técnico Paulo Pesolano. Diego Carlos ainda é o nome da vez, tá? Deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Grande beijo, um abraço e até a próxima.